Olá, querido. Nós estamos vendo a fase do capitalismo que a gente chama de fase do capitalismo monopolista, do capitalismo financeiro, também conhecido como a época do imperialismo, do neocolonialismo. Neocolonialismo, sim, novo colonialismo, porque a partir da segunda metade do século XIX, as potências capitalistas se lançam num novo processo de expansão em direção às outras regiões do planeta, em busca de matérias-primas, em busca de mercados consumidores para sua produção industrial, de áreas onde pudessem ser investidos os capitais excedentes gerados pelos monopólios, pelos trustes e cartéis que estão surgindo nessa época. Por isso a gente fala de uma nova etapa de expansão colonial. Sim, porque afinal de contas a Europa já tinha vivido um processo de expansão durante a Idade Moderna, com a Era das Navegações, com a época da expansão marítima, comercial e colonial da Europa, que a gente chama simplesmente de época dos descobrimentos das navegações. Tu lembra, naquela época, Portugal e Espanha na dianteira. Mas, aliás, já que estamos lembrando daquela primeira etapa, vamos fazer um rápido paralelo entre esses dois momentos. Por exemplo, na Idade Moderna, o que é que buscavam as potências europeias que estão se lançando na Era das Navegações? Buscam mercados, é verdade, onde possam ampliar o comércio, buscam, por exemplo, produtos tropicais que eles possam comercializar na Europa, buscam ouro e prata, símbolo da riqueza naquela época, na concepção mercantilista. E essa expansão se volta especialmente para a América. As potências que estavam na dianteira nessa etapa de expansão eram Portugal e Espanha. E na época se justificava essa dominação sobre as regiões e sobre esses povos indígenas, por exemplo, aqui na América ou em outras partes do mundo, com a ideia de que o branco europeu estava levando a fé cristã para os pagãos, para os gentios, para aqueles que não conheciam a palavra de Cristo. Ou seja, a religião, como é bem típico da mentalidade ainda da Europa na Idade Moderna, prolongamento da Idade Média, a religião serve como justificativa, então, para essa expansão, para a dominação que os europeus vão estabelecendo sobre as outras regiões do planeta. Especialmente a América passa a ser a primeira vítima, vamos dizer assim, dessa pilhagem, dessa rapinagem da expansão europeia que caracteriza a Idade Moderna. Agora nós estamos vendo uma nova etapa de expansão colonial. Primeiro, porque as potências que estão agora na dianteira já não são Portugal e Espanha que ficaram para trás. Estamos falando da Inglaterra e da França na dianteira nesse processo. Segundo, o que leva os países europeus a essa nova etapa de expansão são outros fatores, a busca de mercados, de fontes de matérias-primas, de áreas para investir seus capitais. E também temos uma outra forma de justificar essa expansão, essa nova etapa de expansão. Agora, a justificativa basicamente é a ideia de que o branco, uma raça superior, tem o direito e o dever de levar o progresso e a civilização para os povos e para as regiões atrasadas do planeta. Na verdade, por trás da justificativa, né, de levar a civilização, o progresso para os povos atrasados, está um fator, vamos dizer assim, em primeiro lugar, que supõe uma superioridade racial do europeu, do branco, do anglo-saxão, sobre as outras etnias do planeta. Então temos aí já um componente racista. Em segundo lugar, temos também a ideia de que existia um processo evolutivo de modo que alguns povos estariam, vamos dizer assim, mais avançados que outros e, nesse sentido, estariam conduzindo a humanidade para uma nova época de progresso, o que deveria ser seguido, copiado pelos povos, pelas culturas mais atrasadas. O europeu, então, coloca nessa época a ideia de superioridade racial e de uma cultura que teria chegado a níveis de desenvolvimento mais avançados e que os outros povos deveriam copiar. Ou seja, a missão civilizadora do branco europeu e o princípio do darwinismo social vai se transportando, os princípios formulados por Darwin na época para as questões da natureza, da seleção natural, da competição, da capacidade adaptativa. Ou seja, o triunfo do mais forte, do mais capaz, e que vai eliminando ou vai absorvendo aqueles que não têm a mesma capacidade, a mesma competência. Darwinismo social, então, porque transporta os princípios da seleção natural e da competição do plano da natureza para o plano da sociedade. Isso explica, dessa maneira, o que seria a superioridade racial de alguns povos, como o branco na época, sobre os povos da África e da Ásia que eles estão submetendo ao seu domínio. Claro que a gente pode observar algumas particularidades. Por exemplo, os japoneses lá no Extremo Oriente vão desenvolver nessa época também uma política expansionista e também vão justificar sua dominação sobre os povos vizinhos através de um discurso racista, de superioridade racial. Já os americanos, por exemplo, nessa época, se convencem que são um povo eleito e que existe um destino, vamos dizer assim, de expansão, de domínio, de propagação da sua cultura e dos seus valores, que eles estão realizando ao longo dessa expansão, em direção às regiões do centro e do oeste dos Estados Unidos e depois em direção à América Latina.
Quando essa política se volta, especialmente para o Caribe e para as regiões da América do Sul, da América Latina, vai se caracterizando o que se chamou de Big Stick. A política norte-americana do Big Stick significa, de acordo com o presidente Theodore Roosevelt, que formulou esse princípio, que os Estados Unidos, cultura superior, tinham o direito de dominar as regiões e os povos inferiores e tinham, nesse sentido, o direito de impor sua dominação e de impor seus interesses para o conjunto do continente americano. Aliás, desde o início do século XIX, com o presidente Monroe, já tinha se formulado a ideia de que a América para os americanos, o que significa que os Estados Unidos não tolerariam a ingerência de outras potências nos assuntos americanos, já que a América ficaria reservada como um espaço, vamos dizer assim, para o desenvolvimento do próprio capitalismo americano. Ora, o Big Stick dizia então que os Estados Unidos tinham o direito de defender seus interesses em todo o continente e, para fazer isso, falariam macio e carregariam um grande porrete, ou seja, falariam macio no sentido de que sempre que fosse possível conduzir esses interesses e protegê-los através da diplomacia, muito bem. Mas quando isso não fosse necessário, o grande porrete, quer dizer, o uso da força da intervenção militar, não estava descartado, pelo contrário, era um dos instrumentos que os Estados Unidos utilizariam. E como utilizaram? Os Estados Unidos vão fazer na América Central dezenas de intervenções militares, passam a controlar esses territórios de países como a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua e passam a desenvolver ali uma produção para abastecer o mercado americano, explorando a população nativa e as riquezas naturais dessas regiões. E toda vez que existe alguma resistência ou algum questionamento dessa ordem, a intervenção militar, seja para derrubar governantes que, vamos dizer assim, contrariam os interesses americanos, ou movimentos populares de revolta contra as condições de miséria e exploração a que essas populações são submetidas pelos interesses americanos que vão se instalando na região. Observe então que nós temos, além das potências europeias, também os Estados Unidos e também o Japão, lá no Extremo Oriente, desenvolvendo uma política imperialista, expansionista. Aqui eu quero só te chamar a atenção para o fato de que os termos são utilizados quase que como sinônimos, mas a gente tem que fazer alguma diferenciação. Por exemplo, quando os europeus transformam as regiões da África e da Ásia em domínios, em protetorados, em colônias, a gente está falando de um neocolonialismo propriamente, porque significa que a expansão econômica levou essas potências a transformar aquelas regiões em colônias. Então, no caso da África, o imperialismo assume um caráter colonialista. Já no caso, por exemplo, do imperialismo americano sobre a América Latina, a gente não pode falar de um colonialismo propriamente. Já eram países independentes e não são transformados exatamente em colônias dos Estados Unidos. Seja através de governos submissos, seja através da pressão econômica, diplomática, seja através da intervenção militar, os Estados Unidos vão garantir esses interesses. Mas não podemos dizer que eles tinham transformado, pelo menos não formalmente, nessas regiões em colônias. Então a gente pode falar, observa, de um imperialismo americano sobre a América Latina, e podemos falar de um imperialismo europeu sobre as regiões da África e da Ásia, sendo que nessas regiões o imperialismo assumiu um caráter colonialista, o que não valeria, por exemplo, para o caso da América Latina, onde, repito, essas regiões não chegaram a ser transformadas em colônias norte-americanas. De qualquer jeito, em todos esses casos, seja quando a região é transformada mesmo numa colônia, seja quando ela está submetida à pressão e ao domínio econômico de uma potência, existem movimentos, periodicamente, de contestação e de revolta a essa dominação. Nós vamos, por exemplo, perceber no caso da Índia uma grande revolta contra a dominação britânica, a Guerra dos Cipaios. Na China, a maior revolta contra a dominação estrangeira se dá bem na virada do século, a gente diz a Guerra dos Boxers. E na América Latina existem diversos movimentos e episódios que nós vamos estudando ao longo dos encontros, ao longo das aulas de história, que nos mostram a resistência que foi crescendo contra o imperialismo norte-americano. Os desdobramentos desse processo a gente pode sentir e perceber até os dias de hoje. Mas vamos ver com mais detalhes, inclusive, como é que vai se dando a partilha da África e da Ásia entre as potências capitalistas nessa época e vamos conversar um pouquinho mais também sobre a política expansionista e de dominação dos Estados Unidos sobre as regiões da América Latina. Observa que estamos na passagem do século XIX para o século XX. E essa tensão que vai crescer entre as potências capitalistas na disputa dos mercados mundiais vai desembocar na Primeira Grande Guerra e com ela passamos mesmo para essa nova etapa da história, para o século XX, com todo o conjunto de conflitos, de guerras, de revoluções e de sofrimento humano em larga escala que essa época marcou. Vamos conhecer isso num próximo encontro, queridos, numa próxima aula.